macOS é um sistema operacional desenvolvido pela Apple destinado aos computadores Mac, sendo o segundo sistema operacional desktop mais usado no mundo depois do Microsoft Windows. O macOS X foi a segunda grande série de sistemas operacionais Macintosh. O primeiro, chamado de macOS Classic, foi introduzido em 1984. O último lançamento desse sistema sendo o macOS 9 em 1999. A primeira versão para desktop, o macOS X 10.0, foi lançada em março de 2001, com sua primeira atualização a 10.1, chegando ainda naquele ano. O que viria a ser a macOS X teve origem na Next, uma empresa fundada por Steve Jobs após sua saída da Apple, em 1985. Lá, o sistema operacional Unix-like Next Step foi desenvolvido e lançado em 1989. O kernel do Next Step é baseado no kernel Mac, que foi originalmente desenvolvido na Carnegie Mellon University, com camadas adicionais de kernel e código de espaço de usuário de baixo nível, derivado de partes do BSD. Sua interface gráfica de usuário foi construída sobre uma GUI Toolkit, orientada a objetos usando a linguagem de programação Objective-C. O desenvolvimento dessa série de sistemas macOS X veio de um desencadeamento de eventos, onde a Apple estava enfrentando problemas financeiros devido à diminuição do uso do sistema macOS Classic, todas as dificuldades de adaptá-lo para um mercado cada vez mais exigente e do aumento considerável da parcela de mercado do Microsoft com seu Windows 95. A Apple então teve diversas tentativas fracassadas de desenvolver um substituto para o macOS Classic, projetos que não foram para frente, como o Teligent, o Copland e o Gershwin. Neste momento, decidiu apostar todas suas fichas na compra da empresa Next, e respectivamente no sistema operacional Next Step, por $489 milhões, o que seria sua melhor chance de voltar ao topo do mercado, utilizando o projeto como base para o desenvolvimento de seu produto. Esta compra do Next Step também foi motivo da volta de Steve Jobs para a Apple, conforme a empresa era dele. Jobs então ganhou carta branca para tomar decisões dentro da Apple. Posteriormente, iria retomar o cargo de CEO. No mesmo ano de sua volta à Apple, já buscaria desenvolver novos sistemas operacionais, baseados nos pontos fortes do precursor Next Step, como estabilidade do Unix, linguagem orientada a objetos que facilitava o desenvolvimento de aplicações, a disponibilidade de kits de desenvolvimento refinado, além de uma interface gráfica considerada extremamente bonita e moderna para a época, chamada de interface Aqua. Iniciando, enfim, a era do macOS X na Apple e a sua transição para desktops. Esta era teve um começo conturbado no começo dos anos 2000 e nos anos 90, com o lançamento dos primeiros sistemas operacionais, que ainda estavam em período de transição, que, segundo jornalistas da época, tinham enormes pobrezas de recursos, falta de compatibilidade com as aplicações de sistemas anteriores e mau desempenho, causando lerdezas insuportáveis. No entanto, com o tempo, versão após versão, a Apple continuou melhorando o macOS X e aumentando a popularidade de seus sistemas e dispositivos, virando um jogo em relação às análises negativas do público e dos críticos. Em 2012, após o falecimento de Steve Jobs, foi lançada a primeira versão sob a direção do Tim Cook, que levou todo o projeto em direção ao minimalismo, uma tendência que foi levada tão a sério na época que até o nome do sistema foi reduzido para OS X. Esta foi a versão 10.8 do sistema, com o codinome Mountain Lion, com funções provenientes do minimalismo como os botões sem ícone que perduram até hoje. A série então ainda passaria por mais uma mudança de nome, a partir da versão 10.12, chamada de Sierra, marcando a volta da palavra Mac, a remoção do X e a palavra inteira em minúsculo, formando macOS, que continua até hoje. Para finalizar, o macOS mais recente do momento é o macOS Monterey, com novas funções tais como melhor compartilhamento de mídia, novas funcionalidades de FaceTime, dentre outras.